Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão. Cumprimento a todos os vereadores mirins presentes, convidados e, especialmente, agradecemos os presentes nessa plateia e os que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito aos vereadores mirins que assinem a lista para confirmar presença em plenário. Convidamos a todos os que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino de Blumenau. Convido o vereador mirim, Gabriel Jankowski, para fazer o momento bíblico. Boa tarde a todos. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Convido a vereadora mirim, Júlia Bertaldi Hoffmann, para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente. Justificar a ausência nessa sessão ordinária os vereadores mirins Camila Coelho e Andrei Felipe Intur, que representam a Câmara Mirim de Blumenau na segunda edição do 10º Encontro Estadual da Câmara Mirim de Santa Catarina. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Jankowski, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo vice-presidente mirim, Lucas Tais Luiz, que hoje preside os trabalhos, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos uma boa tarde. Em meu discurso de hoje, irei falar sobre o uso de patinetes elétricos ou motorizados e também sobre as bicicletas elétricas em nosso município.
Hoje em dia, é muito comum, ao sairmos pelas ruas de nossa cidade, nos depararmos com pessoas andando de patinete elétrico. O uso do veículo vem crescendo cada vez mais em Blumenau. Posso citar como exemplo 2 colegas de sala que usam esse veículo como principal forma de deslocamento até a escola. Esse veículo facilita a mobilidade urbana, já que não demanda tanto espaço e também não transita por entre os carros. Esse veículo também é sustentável, já que não polui o meio ambiente. Além do patinete elétrico, existe também a bicicleta elétrica, que, diferentemente do patinete, não possui acionamento por punho, mas sim por pedal. Existem 2 tipos diferentes de bicicletas elétricas, as do tipo pedelec, que não possuem acelerador, e as do tipo moped, que dispõem de acelerador, porém demandam uma série de regras específicas. Para conduzir uma bicicleta elétrica do tipo moped, o condutor deve utilizar capacete e também possuir a habilitação A para motocicletas, ou a autorização para conduzir ciclomotores, ACC. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, as bicicletas elétricas do tipo pedelec devem ser conduzidas em ciclofaixas, respeitando o limite de 20 km por hora, enquanto as do tipo moped devem ser conduzidas nas pistas para veículos automotores. Na maioria das vezes, essas normas são desconhecidas pelos proprietários das bicicletas, o que pode vir a causar algum acidente. Infelizmente, no dia 10, uma idosa de 73 anos veio a falecer, vítima de um atropelamento causado por uma bicicleta elétrica do tipo pedelec, que transitava em meio à calçada na rua Francisco Waldick, no bairro Fortaleza. Ainda que as bicicletas elétricas possuam regulamentação, da mesma forma ela é ignorada. Já os patinetes elétricos não possuem nenhuma regulamentação, por não estarem previstos no CTB, mesmo que alguns modelos possam alcançar velocidades de até 30 km por hora. Já há cidades que regulamentaram o uso do patinete elétrico, como Balneário Camboriú e Florianópolis, que regulamentaram o uso através de decretos municipais, advindos do Poder Executivo. Blumenau necessita urgentemente de uma regulamentação nesse sentido, pois o número de proprietários desses veículos é cada vez maior, e também devemos evitar que mais acidentes venham a acontecer em nossa cidade. Nesse sentido da falta de regulamentação, nessa sessão eu apresentei um requerimento que ele solicita ao prefeito municipal que seja feito um decreto para a regulamentação disso, já que essa regulamentação ela vem a ser necessária e não possui em Blumenau. Então, eu, desde já, vou pedir o apoio dos meus colegas para o meu requerimento. Então, presto minhas condolências à família da vítima e espero que o poder público se atente a essa situação. Obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Carolina Soares Ribeiro, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Lucas Tais Luiz, vereadores mirins, a senhora Luciana Schussle, acompanhada da filha Bianca do Colégio Sagrada Família, autoridades e os demais que nos acompanham pela TVL. Boa tarde. Hoje sabemos diversos problemas que o meio ambiente está passando, mas você já parou para pensar como preservar ele? A preservação do meio ambiente depende muito da sensibilização e participação de todos os indivíduos de uma sociedade. A cidadania para a preservação do meio ambiente deve se complementar a atividades e noções que contribuem para a conservação do meio ambiente. Diante dessa sensibilização, devemos conscientizar pessoas de nossa sociedade a preservar todos os dias nosso maravilhoso ecossistema. O meio ambiente engloba todos os elementos vivos e não vivos, que estão relacionados com a vida na Terra. É tudo aquilo que nos cerca, como a água, o solo, a vegetação, o clima e os animais, seres humanos, dentre outros. Agora, quero que reflita um pouco sobre o que seria uma vida sem poluição, sem desmatamentos, lixo jogado no chão, mares e oceanos, sem nenhum tipo de contaminação. Isso seria perfeito, não é mesmo? Então, se cada um de nós fizermos nossa parte, reciclando nosso lixo, evitando ao máximo a poluição de automóveis, cuidando de nossas vegetações, teremos um mundo melhor. Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Ritzburger, do Colégio Alfa Castelo, que dispõe de 5 minutos.
Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo vice-presidente mirim, Lucas Tais Luiz, em seu nome, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos, uma boa tarde. Quero convidá-los a refletir sobre a importância de se trabalhar as habilidades socioemocionais nas escolas e aproveitar a oportunidade de compartilhar como fazemos no meu colégio, no Alfa Castelo. De acordo com a literatura acadêmica, chamamos as habilidades socioemocionais de soft skills. Trabalhamos em um grande laboratório, mas sem tubos de ensaio ou microscópios. Nossos experimentos são outros, sentimentos e relacionamentos. O projeto se chama LIVE, o Laboratório de Inteligência de Vida. Além de desenvolvermos pensamento crítico, entendemos que é possível ir além com a ajuda do outro, e que isso faz parte do processo. No LIVE, não há sentimentos bons ou ruins. Todos são permitidos e compreendidos, para que possamos lidar com eles da melhor forma possível. É só praticarmos um pouco e nos tornaremos pessoas melhores. Em cada segmento, o LIVE tem uma abordagem diferente. Na educação infantil, as crianças aprendem a nomear o que estão sentindo e a reconhecer suas emoções. A abordagem acontece por meio de contação de histórias, mascotes, músicas e fantoches. No ensino fundamental 1, a inteligência emocional continua sendo o foco. Porém, além do autoconhecimento, são trabalhados 3 pilares da teoria do psicólogo Daniel Goleman: autorregulação, relacionamento e empatia. A abordagem aqui é diversificada e os sentimentos são ampliados. No ensino fundamental 2, segmento pelo qual pertenço, sinto que o desenvolvimento das habilidades socioemocionais se torna ainda mais indispensável. Está me auxiliando nas relações interpessoais e vivência de novos desafios da adolescência. Perseverança, criatividade, comunicação, pensamento crítico e proatividades são elementos que fazem parte da pauta dos encontros semanais. A dinâmica nesta etapa envolve seriados para nos conectar com os personagens de maneira mais significativa. No ensino médio, por conta das decisões pessoais e profissionais que serão tomadas, a ansiedade e certas angústias são fatores pelos quais se potencializam nesta fase. Concedo à parte. Com a palavra à parte, o Gabriel Jankowski. Bem, vereador mirim Gabriel, eu gostaria de lhe parabenizar por trazer esse tema aqui à Câmara, porque eu acredito que realmente nós, como adolescentes, a gente necessita trabalhar nossas relações interpessoais no nosso meio escolar e qualquer outro meio. Por exemplo, na minha escola, no Colégio Bom Jesus, a gente desenvolve o projeto Virtudes e Atitudes, que possui várias virtudes, dentre elas a do 9º ano, que é o ano que eu faço parte, que é o diálogo. Então, a gente incentiva, por exemplo, a desenvolver o diálogo entre os estudantes. E também, cada ano tem a sua virtude. Isso realmente é algo que cada colégio realmente deveria desenvolver, para que a gente crie estudantes melhores e que saibam se relacionar muito bem com seus colegas, que eles saibam coexistir um entre os outros. Então, parabéns por trazer esse tema aqui a esta casa. Agradeço pela parte e faço dessas palavras das minhas. O LIVE entra para ajudar a refletir, buscar informações, trocar ideias com um grupo, repensar escolhas em um processo de autoconhecimento e fazer com que os jovens possam transformar seu potencial em possibilidade. Para engajar os alunos, a youtuber Juju apresenta vídeos exclusivos para tratar dos temas do programa. Dessa forma, vivenciamos mais um dos pilares pedagógicos na transformação de nossas vidas. Obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Francina Eduarda dos Santos, da Escola Básica Municipal, professor Oscar Umberhaldt, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo vice-presidente mirim, Lucas Tais Luiz, em seu nome, os demais da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, quem nos acompanha pelas redes sociais e pela TV Legislativa. Aquecimento global. O aquecimento global é um conjunto de fatores climáticos que acontecem na atmosfera terrestre. Está diretamente ligado com os gases do efeito estufa, principalmente o gás carbônico.
Pensar em aquecimento global não é pensar apenas no meio ambiente e natureza, mas também em fatores que vêm desde o início da nossa civilização. Desde a formação, a Terra vem sofrendo mudanças climáticas, sejam naturais ou antrópicas. Porém, foi a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, que esse problema se intensificou. A poluição no ar gera vários problemas à terra e à saúde humana, causada pela seca, chuva ácida, derretimento das geleiras, aumento dos casos de câncer de pele e pulmão nas pessoas, entre outros. Segundo o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em 100 anos, a temperatura da Terra aumentou 2 graus por emissões gasosas industriais. Fonte Brasil Escola. Redação. Aquecimento global. A gente escuta falar muito sobre esse assunto, porém, normalmente o deixamos de lado. Um assunto que depende de nós, mas, na realidade, depende deles, daquele que está sendo maltratado, o planeta Terra. Na Câmara, temos o projeto Carbono Zero, no qual plantaremos árvores para repor o carbono produzido pela Câmara. Pela cidade, temos projetos de reciclagem, bueiro ecológico e muitos outros. E a minha pergunta é, vocês praticam algum projeto de meio ambiente que ajude ele? Você recicla o seu lixo ou joga na lixeira correta? Seres humanos não sejam ignorantes, de achar que vocês não fizeram nada ou as outras pessoas irão fazer por você. Não faça por você, faça para salvar seu planeta, sua casa, a sua vida. Só faça. Nós, seres humanos, somos hipócritas por acreditar que a piada, a história de que o planeta ficará sem recursos para nós sobrevivermos. Recicle, economize e cuide. 3 passos, uma vida. Se os recursos acabarem, nós morreremos e não voltaremos. Já o planeta irá se machucar, mas há alguns anos ele voltará a ser a casa mais bonita, como sempre foi, e como nós fizemos virar guerra, lixão, ódio e destruição. Salve o planeta, salve sua vida, ame sua casa. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o excelentíssimo vice-presidente mirim, Lucas Tais Luiz, que preside os trabalhos da Câmara nesta tarde de segunda-feira, e em seu nome os demais vereadores mirins aqui desta Casa Legislativa e público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, uma boa tarde. Hoje, em meu pronunciamento, quero falar um pouco sobre educação. No começo do ano, foi realizada uma pesquisa com 40 países sobre educação. No topo da lista aparece Finlândia e Coreia do Sul. E uma coisa que é triste para o nosso país é que ele aparece na 39ª colocação no ranking. O ranking foi baseado em dados divulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que aplica os seguintes testes internacionais: Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, tendências internacionais nos estudos de matemática e ciências e avaliações do progresso no estudo internacional de alfabetização e leitura. Mas o que é educação? A palavra educação vem de educere, que significa levar para fora. Muitas pessoas acham que a educação vem das escolas, mas, para mim, isso não é verdade. Eu acredito que a educação vem, primeiramente, de casa, de onde nascem o respeito e o amor. Quem deve educar os filhos são os pais, e não as escolas. As escolas apenas ensinam matérias e conteúdos como história, matemática, português, ciências, etc. Não cabe ao professor o dever de educar, e sim de estimular os alunos a quererem aprender e valorizar os conhecimentos pré-existentes de cada um. Investir em educação é algo que o poder público deve fazer para termos um futuro, um país melhor, mais desenvolvido. Sabe-se que a qualidade da educação está fortemente aliada à qualidade da formação dos professores. Assim, o ponto de partida seria investir na formação do professor e valorizá-lo como tal.
Outro fator, não menos importante, é o investimento em escolas, tornando-as equipadas e com material didático à disposição dos professores para auxiliá-los no processo ensino-aprendizagem. Outro fator muito importante é que os pais participem da vida escolar dos seus filhos. Eles precisam ser estimulados e acompanhados nas suas atividades diárias. Finalizando, quero compartilhar uma frase de Samuel Lima. Educação gera conhecimento. Conhecimento gera sabedoria. E só um povo sábio pode mudar seu destino. Obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Hanna Machado Paz, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o vice-presidente mirim, Lucas Tais Luiz, em seu nome e os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, aos que nos acompanham pela TVL e pela internet, uma boa tarde a todos. Hoje eu vim falar sobre um assunto um tanto delicado e pouco discutido: homofobia ou também LGBTfobia. Assunto que não é normal hoje em dia a ser discutido. O que, na minha opinião, é estranho, porque no país onde mata mais de 400 pessoas LGBT por ano devia. Mas então, o que é homofobia? De acordo com o site Significados, homofobia significa aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas ou grupos nutrem contra os homossexuais, bissexuais e transexuais. Na prática, homofobia é quando você sente raiva de alguém apenas por ele ser LGBT. Apenas porque ele não se identifica com o gênero com o qual nasceu ou porque ele não é heterossexual. É quando você diz que ser LGBT é pedir para apanhar. Todos sabemos que o Brasil é um dos países que mais mata LGBTs no mundo. Dizer que alguém, sabendo disso, é LGBT porque quer e que merece apanhar é extremamente errado e doentio. E que tal colocar isso na prática ainda mais com uma situação nítida de LGBTfobia que aconteceu esse mês? A censura na Bienal do Rio. No dia 5 de setembro, o prefeito Marcelo Crivella postou um vídeo no seu Twitter afirmando que tinha mandado recolher uma HQ da Marvel porque, segundo ele, ela continha um conteúdo sexual impróprio e ele pretendia proteger as crianças. O conteúdo impróprio é um beijo entre dois homens. Seguindo ordens do Crivella, fiscais foram mandados para a Bienal para recolher não só a HQ, mas qualquer livro com a temática LGBT. Logo que isso aconteceu, as pessoas começaram a denunciar, porque não sei se ficou nítido de perceber, mas isso vai contra a liberdade de expressão, ou seja, é censura. As editoras se manifestaram e o caso foi parar na Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu temporariamente o recolhimento dessas obras, mas no dia seguinte, o mesmo liberou que o prefeito recolhesse obras com conteúdo impróprio. Aconteceu que o youtuber Felipe Neto comprou 14 mil livros com a temática LGBT e distribuiu essas obras de graça na Bienal. Mas é essencial destacar que quem foi protagonista desse movimento foram os escritores e escritoras LGBTs que estavam lá na Bienal. Foram as pessoas que estavam lá e se manifestaram, levantaram livros e gritaram contra a censura. Com isso tudo, eu quero dizer, se a sexualidade humana fosse tão frágil a ponto de ser influenciada dessa forma por fatores externos, todo mundo seria cis e heterossexual. Porque é isso que a gente aprende desde cedo, quando nasce. A gente aprende que essas são as únicas formas de existência e, mesmo assim, ainda existem pessoas LGBTs. O prefeito Crivella quis proibir um beijo entre dois homens. E a gente passa a vida inteira vendo beijos entre homens e mulheres. Beijos heterossexuais. E nem por isso quer dizer que todo mundo seja heterossexual. Porque um beijo é aceito e o outro é impróprio. A gente está quase em 2020, não era mais para ser assim. E por fim, se por acaso você continuar sendo uma pessoa LGBTfóbica depois de hoje, pare de tentar xingar as pessoas usando xingamentos como gays e sapatão. Porque ser LGBT não é e nunca mais vai ser uma ofensa. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos.
Boa tarde. Eu quero cumprimentar o vice-presidente Lucas Tais, em seu nome e o restante da mesa diretora, os meus colegas vereadores mirins, quem está na plateia, em especial os meus pais, e também quem está assistindo a gente pela TVL. Boa tarde. O assunto que eu quero trazer hoje é a globalização. É algo que eu estou estudando na escola e que vem me chamando muita atenção porque eu me sinto parte disso que vem acontecendo. Primeiramente, é importante dizer que tudo isso não é algo que aconteceu de um dia para a noite e nem vai alcançar o seu pico sendo assim, sendo que é um processo. Basicamente, é o jeito que o mundo parece estar cada vez menor a cada dia. Então, é o jeito que a gente consegue viajar de um ponto para o outro mais facilmente e também como a informação chega de forma muito mais rápida. Também dá para ter como exemplo como as empresas elas conseguem operar em uma escala internacional ou fazer mesmo uma influência. Basicamente, é como o mundo está menor para a gente a cada dia. Alguns estudos dizem que essa globalização começou nos séculos XVI e XV e XVI, com o período das grandes navegações. Porém, é mais aceito que isso começou mais intensamente a partir dos anos 80, por conta da queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Como tudo, a globalização tem seus pontos negativos e positivos. Eu acredito que o ponto negativo mais notável é a desigualdade social em uma escala global. Isso acontece principalmente por uma influência da economia. O que acontece é que grandes empresas elas colocam suas sedes em países que são mais ricos, por assim dizer, e colocam suas fábricas nos países que não são tão economicamente desenvolvidos. E assim elas conseguem pagar menos para os funcionários e, mesmo assim, fazer uma influência gigantesca na economia de um país. Por causa disso, essas empresas acabam criando um controle na economia de um país e também acaba gerando, talvez, até uma perda de cultura, e não deixa a economia de um país crescer sozinha. Porém, os pontos positivos são tão importantes quanto os negativos, especialmente por causa da influência que eles exercem, principalmente na nova geração. Eu consigo dizer de forma muito segura que a internet tem um grande, grande papel nisso, especialmente nas pessoas mais jovens. É muito fácil ver, principalmente a gente em um futuro próximo, eu acredito que tem muita gente que vai acabar saindo do país para procurar oportunidades tanto na área educacional, tanto na área econômica para trabalhar. E isso é uma coisa boa, porque acaba, novamente, deixando o mundo mais próximo e também que fica muito mais fácil de passar conhecimento e até mesmo avanços tecnológicos de um país para outro de forma muito mais rápida. Isso de conhecimentos tecnológicos e também nova informação são facilmente compartilhadas, mostra que a gente consegue, como sociedade, se ajudar muito mais do que a gente faz hoje. Só que não acontece porque o ser humano tem uma certa ganância dentro de si que não permite que isso aconteça. Eu realmente espero que, um dia, a nossa globalização possa ser mais como a do geógrafo Milton Santos. Ele é brasileiro, isso é bem legal. E ele tratou bastante disso nos últimos livros da carreira dele e da vida também. Ele propõe uma globalização solidária, onde acontece que os conhecimentos, novas informações, avanços tecnológicos são compartilhados de forma igual para todas as pessoas e também que seja valorizado as partes mais importantes de cada pessoa e de cada sociedade e que isso seja por igual. Então, como foi dito no início, a globalização é um processo e, mudando talvez o comportamento de cada sociedade, a gente consiga fazer isso de um jeito muito melhor. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Efraim Caleb Mertens, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o vice-presidente mirim, Lucas Tais Luiz, demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, autoridades e o público aqui presente, e em especial quem nos acompanha pela TVL e pela internet. Uma boa tarde a todos. Hoje eu irei falar sobre a necessidade de falar inglês. A língua inglesa é muito importante nos dias atuais, pois a globalização faz com que se torne algo fundamental. O inglês é a língua internacional, a língua dos estudos, das viagens, dos negócios, a língua da comunicação com todo o mundo. Deixe-me te explicar o que é globalização. Só vou dar uma pincelada. Globalização é o processo de interligação de sociedades por todo o mundo, seja tanto na forma econômica, social, cultural ou política. Todos os dias, nós convivemos com uma série de palavras em inglês. Daí percebemos a fluência que ela exerce sobre a nossa cultura. Hoje em dia,
Esta língua está se tornando cada vez mais essencial para conseguirmos ingressar em bons empregos, por exemplo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: perdi a oportunidade, pois não sei falar inglês? Mesmo que o candidato não vá utilizar o inglês ou vá utilizar muito pouco em seu novo emprego, somente o fato de saber inglês já é um diferencial em seu currículo. Pesquisas salariais revelam que o salário de uma pessoa que tem o segundo idioma é de 30% a mais em relação ao salário de uma que tem apenas um idioma. Apesar de haver muitos profissionais com inglês no currículo, a maioria se enquadra no nível básico ou intermediário. Portanto, ter a fluência nesta língua ainda é um diferencial muito competitivo para conseguir postos mais altos. Com isso, nós podemos ver que os benefícios de sabermos falar esta segunda língua e tenho certeza que cada vez mais será necessário falá-la. Então, nós que somos jovens, vereadores mirins, temos que investir no nosso futuro para sermos bem-sucedidos em nossa carreira profissional. E uma forma de investir é aprendendo a falar uma nova língua. Se você ingressar em alguma aula de inglês, é muito interessante montar um cronograma de estudos para assim você aprender a falar esta nova língua com mais facilidade e ver mais rapidamente um avanço no seu conhecimento. Por mais as dificuldades em aprender uma nova língua, tenho certeza que os benefícios no seu futuro serão excelentes. Obrigado a todos pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Adriele de Mello, da Escola Básica Municipal, professor Rodolfo Hohenweger, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o presidente em exercício Lucas Tais Luiz, integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, ao público aqui presente e quem nos acompanha pelos meios de comunicação. Os dados desse discurso são do site SBE e Portal do Envelhecimento. Terceira idade. Primeiro de tudo, por que envelhecemos? O nosso corpo é feito de células. Com o passar dos anos, as células se multiplicam. Tudo isso acontece por causa que elas não conseguem fazer sua divisão, e assim vamos envelhecendo. E com isso vem a terceira idade. O que é a terceira idade? Bem, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, é uma fase da vida que começa aos 60 anos em países de desenvolvimento e aos 65 em países já desenvolvidos. A terceira idade pode ser dividida em idoso jovem, que é dos 66 a 74 anos, idoso velho, que é dos 75 a 85 anos, e a manutenção pessoal, que é dos 86 em diante. Algo importante a ressaltar é que o envelhecimento pode ocorrer em diferentes aspectos, como biológico, social, psicológico, econômico e etc. Para essas mudanças acontecerem, depende das experiências vividas durante os anos na vida do indivíduo. Assim, a terceira idade ou a velhice não comporta em um único conceito. A idade cronológica pode não ser igual à idade biológica ou social de uma pessoa idosa. Com tudo isso, temos a crise da meia-idade, que descreve a dificuldade emocional que algumas pessoas enfrentam entre os 45 e 55 anos. Essa fase da vida pode ocasionar insegurança, ansiedade, baixa autoestima, ou seja, é como se fosse uma segunda puberdade. São essas dificuldades que podem desencadear uma crise existencial, por diversos fatores, como alteração hormonal, crises profissionais, casos extraconjugais, síndrome do ninho vazio e morte de parentes ou amigos próximos. Em Blumenau, o programa Pro Família oferece diversas atividades para os idosos, como alongamento, yoga, alfabetização, dança, ginástica, entre outros. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Victor Alan de Araújo Ferreira, da Escola Básica Municipal Patrícia Helena Fenade Pegorim, que dispõe de 5 minutos.
Gostaria de cumprimentar o vice-presidente Lucas Tais Luiz, em seu nome, os demais vereadores que compõem a mesa diretores, meus colegas, público aqui presente que nos assistam e as demais pessoas que nos assistam pela TVL. Uma boa tarde. Quem nunca mandou ou recebeu uma mensagem pelas redes sociais com pedido de socorro? Bom, particularmente, eu já recebi. E muitas vezes nós nos preocupamos e falamos algo que ajude aquela pessoa naquele seu problema. Mas também, às vezes, as pessoas não falam claramente. Apenas mandam indiretos ou dão sinais do que estão passando ou que precisam de ajuda. Se ignorarmos, acabamos contribuindo com uma tragédia. Peço que a TVL passe as imagens. Para quem não sabe, o mês de setembro é o mês da prevenção ao suicídio. Por isso, é conhecido como Setembro Amarelo. Trata-se de uma campanha que teve início no Brasil em 2015, que avisa e conscientiza as pessoas sobre o suicídio, bem como pretende evitar alguém a cometê-lo. Ao mesmo tempo, há muita discussão sobre o tema, dando início a caminhadas, manifestações e alguns lugares são decorados com a cor amarela, como Cristo Redentor, Congresso Nacional, Catedral e o Paço Municipal de Fortaleza, e entre outros. Em Blumenau, normalmente esse apoio é dado na Ponte de Ferro, através da sua iluminação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil. O que significa que o suicídio mata mais brasileiros do que doenças como AIDS e o câncer. A OMS defende que falar sobre o assunto é uma forma de entender que passar por situação que leva a ideias suicidas pode ser ajudadas a partir do momento que as mesmas são identificadas. Essa informação consta no site calendar.com/Brasil. É muito importante que as pessoas que estejam passando por um momento de crise busquem ajuda, mas é importante que elas saibam como. O ideal é que tenha acompanhamento psicológico, além do apoio familiar e dos amigos. Para isso, é essencial que as pessoas consigam falar sobre o que sente. Se estiver com sérios problemas, mesmo antes de considerar o suicídio, você pode e deve procurar ajuda. Entre em contato com o Centro de Valorização à Vida, CVV. Esse é o projeto que fornece apoio emocional e prevenção ao suicídio, através do telefone, e-mail, chat 24 horas, todos os dias das semanas, e eles atendem de forma voluntária e gratuita todos que precisam conversar. O serviço é extremamente importante e já salvou muitas vidas. Para quem tiver interesse, entre no site www.cvv.org.br. Precisamos estar atentos não à possibilidade de suicídio, mas tudo que pode levá-la a ela. A partir do momento que contribuímos a uma sociedade de relações sinceras e fraternas, conseguiremos olhar ao nosso redor e enxergar aquele que precisa de ajuda. Além disso, conseguiremos pedir caso nós mesmos precisamos. Termino meu discurso com um pensamento. Não desista, vá em frente. Sempre há uma chance de você tropeçar em algo maravilhoso. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Yasmin de Souza da Silva, da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim, Lucas Tais Luiz, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TVL e internet. Uma boa tarde a todos. É normal, comum até, ter medo da morte e não querer se preocupar com esse assunto, ainda em vida. Muito mais cômodo é não pensar a respeito, apesar da inevitabilidade de que um dia todo mundo parte. Mas há uma decisão que, se tomada com uma só pessoa durante a vida, pode ajudar a salvar ou, ao menos, melhorar a saúde de outras dezenas: a doação de órgãos e tecidos. Essa é uma decisão que pode ser definida por cada um antes de passar por alguma doença debilitante, mas acaba tendo que ser tomada pelos familiares. E, em meio ao sofrimento da perda, permitir à equipe médica que retire parte do corpo, como o coração, pulmão e fígado, pode ser difícil. Por isso é importante que quem pretende ser doador
doador, na morte, informe seu desejo aos familiares. A decisão é da família após a morte. É isso que diz a nossa legislação sobre transplante. No mundo, trabalha-se com o consentimento informado, como é aqui no Brasil, e o consentimento presumido, em que há um registro de não doadores. Mas mesmo países que adotam um sistema como o nosso poderiam se beneficiar com o registro de doadores que tem a validade. Porque aí a decisão passa a ser da pessoa em vida. Não é toda morte que pode ressaltar a doação de órgãos, somente quando o cérebro deixa de funcionar e o coração continua batendo com a ajuda de aparelhos, na chamada morte encefálica. É que os órgãos poderão ser transplantados para outra pessoa. Isso ocorre, por exemplo, com vítima de traumatismo craniano, por acidente ou violência, ou acidente vascular cerebral. Já no caso de tecidos é diferente. Mesmo após a parada cardíaca, é possível doar córneas, pele e ossos, entre outros. Coordenador da Central de Transplante do Rio Grande do Sul, Cristiano Frank, explica que, além de salvar vidas, prolongando em muita expectativa de vida, a doação pode melhorar a qualidade de vida de quem precisa de um transplante, permitindo que esses pacientes possam retomar atividades normais. O que é a doação de órgãos? É o ato de permitir que uma ou mais partes do corpo, órgãos ou tecidos, em condições de serem aproveitados para transplantes, sejam retiradas de um paciente após sua morte, para que possam ajudar outras pessoas. No caso dos órgãos, o transplante precisa ser feito hora antes após o falecimento, para que seu funcionamento no receptor não seja inviabilizado. Em alguns casos, a doação também pode ser feita em vida. Como ser doador? O ideal é manifestar a vontade de doar e informá-la à família. Não adianta deixar o desejo expresso por escrito nem um registro, mesmo gravado em vídeo ou declarado em uma rede social, por exemplo. A decisão final é dos familiares. São eles que definirão se e quais órgãos e tecidos serão doados. Por isso é fundamental que os doadores deixem seu desejo claro para os parentes. Quando a doação é possível. Não é qualquer tipo de morte que viabiliza a doação. Para que os órgãos possam ser transplantados, é preciso que sejam retirados enquanto o coração ainda bate artificialmente, o que só é possível em casos de morte encefálica, quando todas as funções do cérebro param de maneira completa e irreversível. Essa é a definição legal da morte. Quando cessam todas as funções neurológicas, o organismo é mantido vivo, com a ajuda de aparelhos. Como ainda há uma pulsação e o corpo ainda está quente, a dificuldade de os familiares entenderem que aquela pessoa não vai voltar. E a negativa familiar diante das situações como essa é a principal causa que impede a doação de órgãos. É por isso que, apesar do grande número geral de mortes, a quantidade de possíveis doadores, especialmente de órgãos, é baixa. Obrigada. Passo a palavra à primeira secretária, vereadora Merim Yasmin Souza da Silva, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra ao vereador Mirim Lucas Tais Luiz, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores. Quero cumprimentar a excelentíssima primeira secretária Merim Yasmin Souza da Silva, colegas vereadores mirins, público aqui presente e o que nos acompanha pela TVL e pela internet, boa tarde. Matemática. A matemática é uma disciplina básica em nosso cotidiano. Tudo se transforma em números, além de mais, ela é essencial para a compreensão de todas as outras matérias escolares, pois o não entendimento dessa matéria nos torna em analfabeto de números, ou seja, a simples compra de qualquer produto exige o conhecimento dos números que conhecemos por matemática. Para fazer um bolo, a dona de casa precisa conhecer a matemática,
ou, de certo, errará as doses dos produtos na confecção da iguaria. Para comprar pisos para uma calçada, conhecimento em matemática é de suma importância. Ou comprará uma quantidade demasiada de pisos e desperdiçará, ou comprará materiais de menos e faltará pisos. Na economia doméstica, é importantíssimo este conhecimento, ou será decretada a falência econômica da família. É notória a falta de interesse dos alunos em sala de aula, em especial na disciplina de matemática, pois essa matéria exige do aluno raciocínio, e a matéria em sala muitas vezes não é repassada de forma a mostrar matemática na prática, ou seja, no emprego diário. Dessa forma, torna-se uma matéria assustadora, a qual os alunos a temem. A maneira de desmistificá-la é incentivando sua prática e fazendo com que os alunos que tenham dificuldade de compreensão tenham aulas extracurriculares de reforço. Participem das feiras laboratoriais de matemática, pois a matemática é o alicerce para as outras matérias. Minha fala vem de encontro à iniciativa do município e as outras entidades que promoveram no dia 14 de junho a Feira Municipal de Matemática, a qual faz necessários para o desenvolvimento e troca de experiência nessa matéria, que é o nosso tendão de Aquiles. Portanto, parabenizo os organizadores. Cito ainda que o CFNP foi destaque em sua primeira participação no dia 14 de junho, na Feira Municipal, e classificou-se para a etapa regional, realizada no dia 16 de agosto, na qual foi novamente agraciada com o prêmio Destaque em Domínio de Conteúdo. Portanto, aproveito o momento para parabenizar os alunos Matheus Sais Luiz, que é o meu irmão, e a aluna Amanda Braciani, minha suplente, aqui na Câmara Mirim. Portanto, estamos sempre em busca de conhecimento. Cito ainda uma frase de Luciano Pontes. Na vida, podemos enxergar 3 verdades máximas: Deus, a morte e a matemática. Obrigado e que Todo-Poderoso os abençoe. Devolvo a palavra ao presidente Lucas Tais Luiz para dar continuidade aos trabalhos. Ordem do dia. Requerimentos. Requerimento número 104, de autoria do vereador Mirim, Matheus Feliciano de Azevedo. Peço à primeira secretária para que faça a leitura. Providências no sentido de consertar as muretas quebradas e colocar novas lâmpadas nos postes de luz. Viaduto da Mafisa, Rua Doutor Pedro Zimmermann, bairro Topavazinha. O pedido se faz necessário tendo em vista que as lâmpadas dos postes estão quebradas e isso acaba atrapalhando a visão do motorista de noite e também as muretas estão quebradas por conta de acidentes que ocorreram. Em discussão, com a palavra, o vereador Mirim, Matheus Feliciano de Azevedo, para realizar a defesa do seu requerimento. Bem, eu peço que meus colegas vereadores Mirim sejam favoráveis ao meu requerimento, pois eu passo diariamente no viaduto da Mafisa e lá tem as muretas quebradas, tudo. Eu já passei de noite, tem uma imensa escuridão lá, é muito ruim passar lá de noite. E por conta que as lâmpadas estão quebradas, como a vereadora Mirim Yasmin leu meu requerimento. E é isso, eu peço que vocês votem sim no meu requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado e a Secretaria para Providências. Número 105, requerimento número 105, de autoria do vereador Mirim, Matheus Feliciano de Azevedo. Peço à primeira secretária para que faça a leitura. Providências no sentido de roçar toda a grama próximo à Rua Paul Henkel e à Rua Doutor Pedro Zimmermann, bairro Itapava Central, tendo como ponto de referência o número 2. O pedido se faz necessário tendo em vista que a grama está muito alta e dá a impressão que faz tempo que não roçam, o que se torna negativo para os turistas que passam por ali. Em discussão, com a palavra, o vereador Mirim, Gabriel Jankowski. Bem, vereador Mirim Matheus, eu peço só se você possa me esclarecer. Eu não entendi bem se essa grama, essa dita grama do teu requerimento, ela está localizada na rua, na calçada, ou seria em algum terreno ali? Porque não ficou muito claro para mim. Daí eu só peço que tu me esclareça isso.
Com a palavra, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo, para realizar a defesa do seu requerimento. Bem, vereador mirim Gabriel, respondendo sua pergunta, o local onde tem a grama alta é no meio-fio. E, enfim, eu passo também diariamente naquele local, a grama está muito alta, se torna negativo mesmo. E, enfim, faz tempo que não roçam lá, dá para perceber que faz tempo que não roçam lá. E eu peço que vocês sejam favoráveis ao meu requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 106, de autoria do vereador mirim Gabriel Jankowski. Peço à primeira secretária para que faça a leitura. Providências no sentido de elaborar um decreto para a regulamentação do uso de patinetes e bicicletas elétricas no município de Blumenau. O pedido se faz necessário tendo em vista que no dia 10 ocorreu um acidente fatal envolvendo uma bicicleta elétrica do tipo pedelec e uma idosa de 73 anos. Cada vez mais vem crescendo o uso de usuários desse tipo de transporte e Blumenau não possui uma regulamentação para isso, que já vem sendo adotada por outras cidades, como Balneário Camboriú, Florianópolis, São Paulo, dentre outras. Em discussão. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Jankowski, para realizar a defesa do seu requerimento. Eu peço aos meus colegas vereadores mirins para que votem favorável a esse requerimento, pois, como eu já mencionei no meu discurso, não existe nenhuma regulamentação específica em Blumenau para o uso de patinetes elétricos e também de bicicletas elétricas. E, como a gente não tem uma regulamentação, a maioria dos proprietários não sabe como é que funciona, e daí acaba, infelizmente, vindo a ocorrer acidentes, como aconteceu esse no dia 10. E já tem várias cidades que possuem regulamentação, que elas se vêm através de um decreto do Executivo, então por isso eu peço que vocês votem favorável a esse requerimento para a gente pedir ao prefeito municipal que ele elabore um decreto para regulamentar esse transporte aqui em Blumenau. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 107, de autoria do vereador mirim Gabriel Jankowski. Peço à primeira secretária para que faça a leitura. Providências no sentido de consertar os buracos presentes na rua Vitória Alcântara, bairro Ponta Aguda, logo após o túnel da Ponte de Ferro. O pedido se faz necessário, tendo em vista que o buraco atrapalha o trânsito da rua, fazendo com que os carros desviem do mesmo. O buraco pode causar danos ao motorista, que não visualizar o mesmo. Em discussão. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Jankowski, para realizar a defesa do seu requerimento. Eu peço aos meus colegas vereadores mirins para que votem favorável a esse requerimento, pois ali na rua Vitória Alcântara, que é aquela rua que tem depois do túnel da Ponte de Ferro, tem vários buracos ali, e eu tenho colegas que moram na região da Ponta Aguda e transitam por ali diariamente, e eles reclamaram para mim que esse buraco dificulta o trânsito dos veículos na região, e aquela região ali é muito movimentada, e por isso não pode haver buraco, porque pode danificar um veículo ou causar até mesmo um acidente. Então, por isso eu peço aos colegas para que votem favorável a esse requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 108, de autoria do vereador mirim Gabriel Jankowski. Peço à primeira secretária para que faça a leitura. Providências no sentido de consertar o paralelepípedo da rua 7 de Maio, altura do número 177, bairro Itapava Norte. O pedido se faz necessário tendo em vista que o paralelepípedo da rua não está em uma situação muito boa e atrapalha o trânsito de ciclistas da região. Em discussão. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Jankowski, para realizar a defesa do seu requerimento.
Bem, esse requerimento eu recebi através de um colega da minha turma, o Eduardo Ávila. Ele mora ali na região e ele está tendo dificuldades de transitar. Ele vai para a escola de bicicleta e ali a rua dele está numa situação muito ruim e ele não consegue transitar muito bem ali. Até mesmo os carros estão tendo dificuldades para transitar. Então, por isso eu peço aos colegas para que votem favorável a esse requerimento, para que a gente melhore a situação daquela rua ali e daquela região. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 109, de autoria do vereador Mirim, Gabriel Jankowski. Presta a primeira secretária para que faça a leitura. Providências no sentido de fiscalizar e, se for o caso, determinar o conserto da calçada desde a Uniaselv, Rua Doutor Pedro Zimmermann, 385, bairro Salto do Norte, até o começo da Rua Doutor Pedro Zimmermann, próximo à loja de materiais e construção, parada 1. O pedido se faz necessário tendo em vista que os pedestres estão tendo dificuldade em transitar por aquela via, já que a calçada está esburacada em muitos trechos, ou até mesmo é inexistente em certas partes, fazendo com que os pedestres tenham que transitar no acostamento da via, que é muito movimentada. Em discussão, com a palavra, o vereador Mirim, Gabriel Jankowski, para realizar a defesa do seu requerimento. Bem, eu acredito que muitos dos meus colegas devem conhecer ali a Rua Doutor Pedro Zimmermann, naquela altura após a Uniaselv. Esse requerimento, essa ideia de requerimento veio através da ex-vereadora Mirim, a Giovana Augusto Demarque, que ela é moradora da região, e ela relatou para mim que quando ela estava indo a pé da sua casa até o Norte Shopping, ela transitou pela rua ali, porém, essa rua, a calçada está muito esburacada e tem trechos até mesmo que ela é inexistente, o que é muito perigoso, porque faz com que o pedestre tenha que transitar no acostamento da via, que é super movimentada. Então, eu peço que os meus colegas votem favorável a esse requerimento para que a gente possa determinar o conserto da calçada onde ela está esburacada e até mesmo construir a calçada onde não tem, para que o pedestre não tenha que se arriscar ao transitar por ali. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 110, de autoria do vereador Mirim, Matheus Feliciano de Azevedo. Peço à primeira secretária para que realize a leitura. Providências no sentido de fiscalizar e realizar manutenções no viaduto Jornalista Honorato Tomelin, que dá acesso à via expressa, na rodovia Paul Fritz Kingrich, bairro Fortaleza. O pedido se faz necessário tendo em vista que embaixo do viaduto a coluna de sustentação do mesmo está rachando e, cada vez mais, saindo do lugar. Em discussão, com a palavra, o vereador Mirim, Matheus Feliciano de Azevedo, para realizar a defesa do seu requerimento. Bem, eu peço que vocês votem sim no meu requerimento, porque como a Yasmin leu o meu requerimento, né, a coluna de sustentação está saindo do lugar, está rachando, e eu às vezes passo naquele viaduto, eu acho muito suspeito as coisas e tal, e eu também peço que a TV Legislativa mostre as imagens do viaduto. Bem, aqui, como vocês podem ver, está rachado um pouco, aqui é o viaduto, pode passar, mais aqui, rachado também, pode passar. Aqui também, como vocês podem ver, está saindo a coluna de sustentação, está rachado. Pode passar. Aqui também, pode passar. Pode passar. Pode passar. E é isso. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado e a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão solene, de homenagem aos professores, a realizar-se no dia 14 de outubro de 2019, às 7 horas da noite,
nesta Casa Legislativa. A todos, uma boa tarde.